Então agora eu tenho uma arma, um rifle, que ele dá menos tiro, mas os tiros, eles são mais precisos. A ressaca aos 40 é muito maior do que a ressaca aos 30, que é muito maior do que a ressaca aos 20. O que realmente acontece após os 40? Por que o famoso psiquiatra suíço, que era um dos caras mais reflexivos e assim, buscadores em relação ao que acontece com a nossa mente, por que ele falou que a vida começa após os 40? Se você chega com medo do que está por vir, com imaturidade, com apego ao seu passado, a vida começa só após os 40. Até os 40 anos, ela seria mais ou menos um ensaio para você entender como funciona, e a vida começaria aos 40, e esse pensamento não é meu, esse pensamento é dos maiores pensadores que a gente teve na história, o psiquiatra suíço Carl Jung. E eu vou falar agora nesse vídeo aqui para vocês o porquê que o Carl Jung pensou isso e quais são as reflexões que a gente pode ter depois dos 40 anos que seriam interessantes. Essa semana eu fiz 42 anos, refletindo sobre a minha vida e sobre as coisas que eu trouxe, né, novas, bagagens que eu carrego nova nesses 42. Eu separei 4 pontos para dividir com vocês de coisas que acontecem depois dos 40 e que eu gostaria de saber aos 20, mas eu só percebi isso na minha vida, eu só incorporei isso na minha vida depois dos 40. Eu vou falar para vocês até o final desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário, não deixe de seguir o nosso canal, e se você puder compartilhar esse vídeo depois que a gente teve aquele bloqueio, né, do canal, quando a gente teve quando o canal caiu lá, que clonaram, tal, não sei o que, nunca mais a gente voltou com a mesma facilidade de engajamento. Então peço, a Atena, ela pulou na piscina e veio chacoalhar do meu lado. Então eu peço para vocês compartilharem esse vídeo se vocês puderem, ou se vocês gostarem desse vídeo, se essas reflexões servirem para alguma coisa na sua vida. Deixa aí seu comentário, mostra que você está aí, não me deixe falando sozinho. Primeiro, eu fiz 42 essa semana, e uma das coisas que eu refleti, que mudou muito depois dos 40, é a questão biológica, a questão do nosso vigor. Se você é uma pessoa, por exemplo, que não se cuida nada, que não é uma pessoa super observadora, se você é uma pessoa altamente sensível, né? Se você não é uma pessoa paz, o que é uma pessoa paz? Aquela que saca nuances, saca detalhes, tem muito mais capacidade de pegar informações do meio, mas também se importa muito com os outros, mas também tem um senso de autocrítica interno muito grande. Se você não é uma pessoa paz, muitas vezes você não percebe mudanças sutis no seu corpo. Você tem o que a gente chama de interocepção um pouco mais apagada. Se você é uma pessoa paz, provavelmente a interocepção, a capacidade que você tem de ler os seus órgãos, ler o que está acontecendo no teu corpo, é um pouco maior. Quando você tem essa interocepção maior, você percebe mais as mudanças. Eu tenho essa interocepção bem acentuada. Então eu percebi, por exemplo, no meu funcionamento, que o meu vigor é um pouco menor do que o que eu tinha quando eu tinha meus 25, 30 anos. A partir dos 25, a gente sabe que nós começamos o processo de envelhecimento. O seu processo de destruição, ela é um pouco maior do que o processo de construção. A gente começa realmente a envelhecer depois dos 25. E depois disso, você começa a ter uma queda biológica na sua performance de diversas maneiras, né? Sua variabilidade cardíaca, né? Sua reserva funciona, um monte de coisa começa a acontecer no teu corpo. E isso pode se traduzir como vigor. Vigor é quanto energia você consegue, né, tirar do meio ambiente para colocar em alguma coisa que você precisa, ou para contrair um músculo, etc. Então o que eu percebi? Que o meu vigor ficou um pouco diferente. E por que eu percebi isso? Se você não percebe nada do seu corpo, não é uma pessoa muito sensitiva, muito perceptiva, uma coisa que você sabe, a ressaca aos 40 ela é muito maior do que a ressaca aos 30, que é muito maior do que a ressaca aos 20. Você enche a lata lá aos 20, muitas vezes você passa a batida, dia seguinte você está zero. E isso acontece, né, que você percebe que a tua recuperação de uma porrada, de um estresse, de uma situação, de um veneno, você demora mais para recuperar de uma porrada, de uma noite mal dormida. E isso acontece aos 40 de uma forma um pouco mais notória. Você percebe, se eu durmo mal, eu percebo que eu fico pior do que se eu dormisse mal nos meus 30. Então, é nesse sentido que eu percebi uma queda de vigor. E não porque eu me sinto menos cansado. Não, eu acho que meu vigor até melhorou em relação à última década, porque meu estilo de vida está cada vez mais regrado. E é justamente por isso, para compensar essa minha questão biológica de diminuição de vigor. Então, isso é uma das coisas que acontecem, um dos pilares que eu percebo que muda a nossa biologia depois dos 40. A gente alimentar mais as nossas mitocôndrias, tomar muito cuidado com a nossa alimentação ruim, né, junk food, que você vai dar mais trabalho para elas, colocar algumas suplementações. Então, eu fiz vídeo aqui para vocês já sobre suplementos que aumentam NAD, né? Os suplementos que podem aumentar a nossa produção daquele carreador de elétrons. Então, se você tem dúvida, vê lá nosso vídeo sobre NR, né? Sobre NAD. Tem um vídeo aí recente sobre isso.
Então, usar suplementos que ajudem você a produzir mais energia, né? Suplementos que vão ajudar a sua mitocôndria, D-ribose, PQQ, outros suplementos que ajudam a gente a produzir um pouco mais de energia. Outra coisa é dormir melhor, aquela questão toda do estilo de vida que não é o foco desse vídeo. Então, um dos pilares que eu percebi aos 40 anos é queda um pouquinho do vigor. Agora, os outros 3, eles já são um pouco mais de aprendizados sobre a vida. O segundo pilar, que eu tive uma mudança bem brusca assim aos meus 40, foi o do senso de autorrealização, né, e o do meu autoconhecimento. O que acontece? Até dos 20 aos 30, você está meio que construindo a sua persona, como as pessoas vão te ver e etc. E isso o Carl Jung falava muito, né? A gente constrói nossa persona externa até mais ou menos nossos 30 e poucos, 40 anos, e depois a gente passa por um processo que eu já vou falar para vocês no último pilar, que é um processo realmente da gente entender quem nós somos. Então, o segundo pilar, a segunda grande mudança que eu percebi depois dos 40 é que nos meus 42 essa mudança se consolidou. Foi uma mudança bem interessante, que é justamente de perceber a minha autorrealização, meu senso de o que vai me realizar na vida, o que realmente eu preciso buscar nas próximas etapas da vida. Se você pensar, nossa expectativa média de vida, depende de onde você mora, né, em 70, 80 anos, 70 e poucos anos até 80 anos, os 40 anos marcam o que a gente chama de meia-idade. E por isso tem muitas pessoas que a gente conhece a famosa crise da meia-idade. Porque você chega na metade da vida e você fala, putz, eu não estou realizado, eu não quero ir para uma vida diferente do que eu estou, não quero deixar a jovialidade, né? Não quero passar para a segunda fase, ou segunda parte, ou a metade final, talvez, da minha vida, né? Muitas pessoas ficam presas, né, apegadas naquela vida inicial, aquela vida mais jovem e tal. Isso não significa que você tem que pensar igual velho, mas tem coisas que você vai deixar para trás e outras coisas você vai absorver. Então, esse segundo pilar é o senso de autorrealização e o autoconhecimento. Eu materializei melhor para mim o que seria a minha realização. Minha autorrealização, ela está baseada em prosperidade financeira, ela está baseada em ter uma família, ela está baseada em ter mais tempo. Eu comecei a entender o que me faz feliz, qual é essa equação que me faz feliz. É X tempo, X de prosperidade, X de construir uma família mais ou menos assim, assado. É claro que as coisas não acontecem exatamente como você prevê, mas você conhecer, você saber o que você quer, o que você gosta, o que realmente te faz vibrar, isso te dá mais clareza para você caminhar. Então, isso aconteceu após os meus 40, eu já vinha desenvolvendo isso, fazendo muita meditação, reflexões, retiros, etc. E isso se consolidou mais, realmente, assim, internamente na minha vida depois dos 40. Porque depois dos 40 você percebe algumas mudanças na sua vida, você percebe coisas que você esperava não acontecem, coisas que você não esperava acontecem, então você tem uma noção um pouco maior de onde está indo a tua vida. Até os 40 é como se você estivesse num barco e você ainda não sabe qual o caminho que esse barco não vai mais poder fazer. O barco está indo para vários caminhos, você pode qualquer hora fazer meia volta e ir para outro lugar, ir para outra ilha. Depois dos 40 tem ilhas que você já não alcança mais. Então você já sabe quais são as ilhas que sobraram para você chegar. E isso é muito interessante, porque se a gente vive um mundo de potencialidades, de potencial, um mundo de oportunidades, de possibilidades, quanto mais você envelhece, mais essas possibilidades vão sendo restritas. O mundo de ondas, né, o mundo, né, dual, o mundo onde existe tudo conectado, ele vai ficando cada vez mais restrito e mais próximo da sua realidade material. Então você acaba tendo um mundo mais restrito de possibilidades. Isso fica muito claro após os 40, que você entra realmente no que a gente chama de segunda fase da vida, ou a metade final da sua vida. Então uma das coisas que eu percebi foi essa noção de autorrealização, e autoconhecimento ficou muito mais clara e mais lapidada. Terceiro pilar que eu queria trazer aqui para vocês, que é um pilar bem interessante, um pilar que eu percebi bastante em relação a olhar para a minha carreira, é a questão da estabilidade, da estagnação, né? São os dois Es. Por que estabilidade e estagnação? Muitas vezes você busca, né, a estabilidade na vida, estabilidade, e aos 40 você percebe aonde está
o seu resultado de estabilidade. Porque geralmente dos 20 aos 30, você está se dedicando a construir alguma coisa, a saber alguma coisa, a sua persona, como as pessoas vão te ver. Dos 30 aos 40, você começa a consolidar, fazer o processo de consolidação da sua carreira. Aí aos 40 você chega já com algum resultado. Fala assim, o que eu busquei, o que eu alcancei. É tipo uma chuva de sincero, assim, do que deu certo, do que não deu. Você tem a primeira chuva de sincero de tudo que você fez na vida, o que deu certo, o que não deu, e das pessoas também que te cercam, porque a maioria das pessoas são mais ou menos da sua idade, alguns anos para frente, uns anos para trás. Essa questão da estagnação é dos 30 aos 40, você geralmente dá uma mudada na sua vida, né? Seja aquelas pessoas muito tomadoras de risco que podem, né, bater contra a parede, ou aquelas pessoas que porraram muito. E se você faz um plano de carreira dos 30 aos 40, que você vê realmente as suas possibilidades surgindo, o seu cargo aparecendo. Então, quando chega aos 40, você percebe uma certa estabilidade. Você começa a perceber, dentro do seu barco, quais ilhas que você ainda pode alcançar. Você começa a perceber o seu potencial. Você começa a perceber o seu potencial e as suas limitações, né? Não só o seu potencial. Então, lidar com a estagnação, né? Você diminui a velocidade de evolução na sua carreira após os 40, então lidar com essa velocidade, ela é muito interessante. Isso não significa que tua carreira não esteja subindo, mas você lidar com um ritmo mais lento de lapidação. Claro, isso é muito variável, né? Tem pessoas que percebem isso um pouco mais para frente, tem pessoas que percebem isso aos 25 anos. Tem pessoas que, por exemplo, porraram aos 25, depois nunca mais tem nenhum degrau aí na carreira, porque já chegaram no máximo aos 25 anos. Isso vale também às vezes para atleta, né? Um atleta juvenil, às vezes o cara porra ali aos 25, 23, deu 30 anos, o cara já não faz mais nada. Então ele tem essa curva um pouco mais antecipada. Mas em geral, estou falando de uma forma geral, né? Porque eu percebo com muitos amigos que têm mais ou menos essa idade, 40, 45, é que você percebe essa curva aí de crescimento, de evolução na carreira um pouco mais estável. Isso, por um lado, é ruim, porque você percebe limitações, mas por outro lado é muito bom, porque você tem mais clareza de onde você quer chegar e o que você tem que fazer para chegar. O que realmente acontece após os 40. Por que o famoso psiquiatra suíço, que era um dos caras mais reflexivos e assim, buscadores em relação ao que acontece com a nossa mente, porque ele falou que a vida começa após os 40. Ele não foi o único que falou isso. Existem livros e livros, né? A vida começa aos 40. No começo do século passado, a gente começou a ver esse pensamento e existem muitos os porquês disso. Mas o Carl Jung, ele percebeu uma coisa muito peculiar. Antes dos 40, você construir a sua persona, quem você vai ser visto externamente, como você encara o sucesso é muito relacionado a tudo aquilo que você vê externamente, tudo que a sociedade, né, impõe, a cultura que você vive impõe. Depois dos 40, você sofre um processo que muita gente chama de crise da meia-idade, mas o Carl Jung não considerava isso uma crise, ele considerava isso mais ou menos um despertar. E isso, ao meu ver, aí já é meu pitaco, depende muito da sua maturidade. Se você já chega nos 40 anos com uma certa maturidade, você vê essa crise da meia-idade como uma oportunidade de despertar mesmo, de clareza. Se você chega com medo do que está por vir, com imaturidade, com apego ao seu passado, você vê essa crise como, você vê esse momento aí de mudança mental como uma crise. Então o Carl Jung, ele falava de uma coisa que acontece. Até os 40 você viveu muito nesse estereótipo, nessa persona externa que você construiu, muito baseado no que a sociedade falava, muito baseado no que o seu meio conduzia. Depois dos 40 você percebe quem você é, você percebe as suas qualidades e as suas sombras, as suas fraquezas. E esse processo é um processo que ele chamou de individuação. Você realmente percebe quem você é. Você nota suas diferenças, suas semelhanças e você se permite viver mais essa sua autenticidade após os 40. Então você se permite entender melhor não só quem você é, mas as suas necessidades, as suas potencialidades. Você se permite ver sucesso em quem você é e também ver derrota em quem você é. Você olha para a sua luz e para a sua sombra. Este processo acontece após os 40 e isso é justamente um dos principais propulsores de você viver uma vida plena, de você realmente entender qual é o seu papel aqui e curtir esse papel, né? Ao invés de ficar buscando ser uma outra pessoa. Então, por isso que o Carl Jung falava muito que a vida começa após os 40, porque você passa por esse processo de individuação e você percebe realmente quem você é após os 40. Se você for uma pessoa muito madura, você pode antecipar isso. Você pode usar esse processo de autoconhecimento como um processo de você tentar
obviamente de uma forma deliberada, porque isso não vai ser uma coisa tão natural, mas trazer essa evolução um pouco antes. Talvez aos 30, talvez aos 35, você fazer de uma forma onde você olha para as pessoas que te cercam, vê o que você é diferente, vê o que você tem aí para oferecer para a sociedade, que é um diferencial, e ver quais são as suas fraquezas que as pessoas não têm. E analisar que você muitas vezes precisa suplementar suas fraquezas, outras horas você precisa aceitar suas fraquezas. Então, uma das coisas que eu contei bastante para vocês, que mudou muito minha percepção de autoconhecimento, foi descobrir que eu era uma pessoa altamente sensível. Né? Pessoas altamente sensíveis compõem 20% das pessoas, e que a gente tem algumas peculiaridades. Nós temos um senso de autocrítica interno muito grande, nós temos aí uma capacidade de observar coisas, nuances e relações, expressões e pequenos detalhes daquilo que chega na nossa mente de uma forma um pouco mais detalhada. Nós ficamos ruminando essas informações de uma forma mais pesada, mais profunda. Isso não necessariamente é bom, porque tem coisas que você só quer que passe, né? Nuvens que só quer que passe, você não quer entrar na nuvem. E muitas vezes a pessoa altamente sensível, ela fica ruminando aqueles pensamentos. Então, descobrir que eu era altamente sensível alguns anos atrás e aprofundar nessa questão me deu um certo senso de aceitação. Hoje eu vejo a produtividade não muito como uma produtividade em horas, mas uma produtividade em qualidade. Porque se você é altamente sensível e se compara com o número de horas de outra pessoa, o seu motor, ele funde primeiro. O seu cansaço, ele vem antes. Você fica exausto mais rápido. Então eu desenvolvi técnicas aí de resiliência para o meu dia a dia, me conhecendo. Então eu estou falando tudo isso, que isso faz parte do processo de individuação. Eu parei de olhar para o lado e falar, bom, fulano é assim, ele aguenta isso, ele faz isso, e vamos olhar para mim, vamos olhar qual é a minha melhor versão e aonde eu me sinto muito bem, aonde eu desenvolvo resiliência para ir além. E é o que eu falo, a pessoa altamente sensível sem resiliência, ela é muito pior, produz muito menos do que uma pessoa que não é altamente sensível. Agora, uma pessoa altamente sensível que desenvolve o seu próprio método ali de resiliência, ela desenvolve um trabalho muito profundo. Às vezes até mais profundo do que uma outra pessoa não sensível desenvolveria. Então vale muito esse autoconhecimento, essa individuação, você ter a aceitação das suas fraquezas e da sua qualidade. E esse processo, ele foi muito sólido para mim depois dos 40. E agora com 42, para mim isso ficou muito claro. Eu percebi que eu já estava nesse processo, mas eu não tinha essa clareza. Aos 42 eu saquei, é isso que aconteceu comigo. É assim que eu evoluí nesses últimos 2 anos. E então eu dou entrada e um brinde aos meus 42 anos com essa clareza, com essa percepção. É como se eu tivesse, talvez, com uma arma, com uma mira muito mais precisa para chegar onde eu quero, no alvo que eu quero da minha vida, do que quando eu estava nos meus 35, entre meus 30 e meus 40, eu tinha talvez várias armas que eu saía atirando para todo lado, um tiro pegava no alvo, vários outros não. Então agora eu tenho uma arma, um rifle, que ele dá menos tiro, mas os tiros, eles são mais precisos, eles vão mais longe, eles têm uma luneta mais precisa. Então são essas 4 coisas para mim, que aos meus 40 ficaram muito sedimentadas, muito solidificadas, mas aos meus 42 eu tive clareza de tudo isso para contar para vocês. Se eu tivesse meus 20 anos hoje, eu certamente olharia essas nuances, eu ia trabalhar isso de uma forma muito antes, né? Ainda mais com aquele vigor todo, eu ia trabalhar de uma forma muito mais precisa várias coisas que eu fiz de uma forma totalmente aleatória. Mas faz parte do aprendizado, só que se você está ouvindo uma trajetória de uma outra pessoa, às vezes você consegue antecipar a sua. E é por isso que eu estou refletindo nesse vídeo aqui com vocês. Se você gostou aí desse vídeo, desse conteúdo, deixe seu comentário o que você aprendeu na sua última década de vida e o que você espera dessa próxima década, né? Um salve aí pra gente lembrar que nós não estamos falando sozinhos. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo.